Olá, sou Juliette Carvalho, nutricionista do Sesc Lajeado. Trabalho no Mesa Brasil, que é um programa que vai contra o desperdício de alimentos. Então hoje venho falar para vocês tanto do aproveitamento integral dos alimentos quanto do reaproveitamento integral, tá? Então as perdas, esse desperdício de alimentos que a gente fala, ele acontece desde lá da colheita, desde lá do agricultor, quando planta aquele alimento, até a hora que a gente vai consumir nas nossas casas. Então, em todo esse processo da cadeia que a gente chama, acontece esse desperdício de alimentos. Então, hoje o Brasil, ele está até na 10ª colocação de países que mais desperdiçam alimentos. Então, cada vez mais a gente tem que tentar olhar um pouco para esse alimento, Tanto que muitas vezes a parte do alimento que a gente acaba desperdiçando em casa, não consumindo, é a parte do alimento que às vezes tem mais nutrientes, que é mais rica em nutrientes. Então a gente tem que aprender práticas para a gente evitar esse desperdício de alimentos. Quanto menos comida for fora, mais a gente vai agradecer no nosso bolso, a gente vai estar economizando dentro de casa, vai dar para alimentar mais pessoas. É bom também para o meio ambiente, Quanto menos alimentos a gente coloca fora, a gente não está agredindo tanto o meio ambiente. Ou pode ter, às vezes, algum alimento que já não dá mais para o consumo, que eu acabei deixando aquele alimento estragar, que ficou ruim, aí eu não consigo mais consumir aquele alimento. Eu posso, daqui a pouco, estar aproveitando esse alimento para colocar na horta, para fazer uma composteira. Então, tem diversas maneiras que eu posso estar aproveitando melhor esse alimento e não só colocando no lixo, dando um fim melhor para esse alimento. Então, como as perdas acontecem, em toda essa cadeia, como eu falei para vocês, a gente tem que mudar um pouco do nosso comportamento, pensar com outros olhos para aquele alimento que é bem nutritivo, que vai nos trazer esses benefícios que eu falei. Então, o desperdício é isso mesmo, Quando a gente pega aquele alimento que ainda tá bom para o consumo e tudo, eu acabo jogando ele fora. Então, por exemplo, na nossa vida cotidiana, a gente vai no mercado, daqui a pouco compra frutas que eu já tenho em casa, e aí aquela fruta que eu tenho em casa acaba estragando, eu acabo não consumindo. Em restaurantes também tem uma conscientização na hora que eu for me servir. Geralmente os restaurantes com buffet livre acabam tendo mais desperdício, mas é do comportamento da pessoa que está se servindo, em saber que é livre e colocar um monte de comida no prato que nem vai comer. Então é comida também que vai sendo jogada no lixo. Às vezes também quando a gente vai em mercados, fruteiras, que tem hortifruti, se a gente vai comprar fruta, uma maçã que já está mais tocadinha, alface que já está um pouquinho com as folhas mais murchas, a gente já acaba não comprando e esse mercado acaba colocando fora esses alimentos, quando não doa para o Mesa Brasil, Porque é esses alimentos que o Mesa Brasil consegue estar pegando também e distribuindo para as instituições sociais que precisam desse alimento e que vai saber aproveitar da melhor forma possível. Então, todos esses alimentos que eu falei, a gente consegue estar evitando bastante, se a gente mudar um pouquinho do nosso comportamento, tá? Então, quais são as causas, mais comuns de desperdício? Então, normas e padrões elevados. Então, tem várias leis, várias normas, para vender um produto, principalmente até quando o Brasil exporta esse produto. Então, por exemplo, a gente tem doadores do Mesa Brasil de pêssego em Pinto Bandeira. Esse alimento, ele é de exportação, vamos supor. Se ele já está com um formato diferente, se ele já não está na cor padrão, ele acaba sendo descartado. Então, falta de planejamento também, então, da família, da pessoa que vai fazer essas compras. Não faz um planejamento legal, como eu falei, lá no início, por causa das bananas. Então, eu vou no mercado, eu não lembro o que tem em casa, então eu já acabo comprando hortifruti, por exemplo, de novo. Ou outro alimento que eu já tenho em casa e que daqui a pouco vai vencer, porque eu poderia estar utilizando ele e vou ter que acabar colocando fora porque eu comprei mais quantidade daquele alimento. Então, ter um planejamento, eu vou pro mercado, ok, vou fazer minha lista de compras, vou ver o que eu preciso realmente, para não colocar esse alimento fora, tá?
data de validade, então tá sempre olhando o estoque de casa, sempre olhando os alimentos, colocar o que vai vencer primeiro na frente, né? E o que eu trago do mercado que tem validade maior atrás, para mim não me confundir com essas datas de validade. E também utilizar o alimento por inteiro. Então, eu vou utilizar uma banana, fazer alguma coisa com essas cascas, eu vou comer uma maçã, tentar comer com casca, tentar não criar, né, desperdícios com esse alimento que é nutritivo, que pode estar aproveitando então para outras coisas, para outras preparações, para as outras receitas, tá? Então, por exemplo, as partes, né, que não são convencionais, que a gente acaba não utilizando. Então, as cascas, entre cascas, ramos, as folhas, às vezes, né, de algum legume, tudo, os talos. Então, tem muita gente que coloca talo de salsinha, por exemplo, fora, né, talo de cebolinha, as ramas da beterraba. Dá até para aproveitar aquela entrecasca, que é aquela parte branquinha da melancia, né? Que tem a casca, que é a parte verde, a entrecasca, que é a parte branquinha, e depois vem a melancia. Então, dá de estar aproveitando essa entrecasca também, tá? Para fazer receitas, dá de fazer doces com essa entrecasca. Então, por exemplo, na banana, ela tem o dobro, né, de potássio, de nutrientes que tem realmente dentro da banana. Então, na casca concentra mais esses nutrientes, né? Em geral, a banana ela é mais rica em potássio, né? O nutriente que se sobressai na banana é o potássio. Então, na casca a gente consegue estar encontrando mais esse nutriente. Então, tentar estar utilizando a casca em preparações, né? Então, daqui a pouco pesquisar receitas com casca de banana, enfim. Então, a casca ela pode ser utilizada em farofas, em brigadeiro, no bolo, né? Dá para estar utilizando casca de banana também. Abacaxi. Muita gente coloca a casca do abacaxi fora. Então, a casca do abacaxi ele também pode ser utilizado para fazer doces, fazer calda, fazer aquelas tipo fruta cristalizada que dá de fazer também com a laranja, com a casca da laranja. E também o abacaxi é a mesma coisa, na casca a gente consegue muito mais nutrientes, né? O abacaxi que é rico em fibra, ferro, vitamina C. Na casca ali por fora a gente consegue obter muito mais desses nutrientes. Você tem que tomar cuidado. Sempre que for utilizar a casca do abacaxi, higienizar bem, lavar bem essa casca do abacaxi, tá? Para daqui a pouco, né, não ter bactérias, não ter coisas ali que podem trazer prejuízos para a saúde. E o abacaxi a gente pode também estar usando em suco, em bolo, né? Fazer doce, usar em várias coisas também. A abóbora, geralmente quem descasca a abóbora ali coloca as cascas fora, tá? Mas elas podem ser aproveitadas, por quê? Porque elas também são ricas em fibra, cálcio, proteína. Então, só de fibra, né, tem mais que o dobro do que propriamente na abóbora. Então, pode estar utilizando então essa casca dessa abóbora em outras preparações também. A minha avó costumava fazer muito doce da casca da abóbora. Então, usava a abóbora para fazer, né, o doce, aquele mais macio, mais molezinho, e a casca também ela fazia de doce. Então, é uma maneira também da gente estar utilizando. Ainda na abóbora, a gente pode pegar as sementes também. Então, as sementes dá para colocar no forno, fazer uns aperitivos, assim, para comer. Quem gosta de tomar chimarrão comendo alguma coisa também já serve, ou para colocar na salada. Então, são exemplos da gente poder também estar usando essa casca dessa abóbora. Talos e ramas, então. Geralmente a gente vai no mercado, a gente já encontra a cenoura sem rama, a beterraba sem rama, mas sempre que a gente puder, daqui a pouco numa feira, né, da cidade, tá comprando com rama, a gente pode estar fazendo várias coisas com essa rama, principalmente para criança. Às vezes as crianças têm uma certa dificuldade para estar comendo esses legumes, essas verduras. Então eu posso estar utilizando essas ramas para colocar no arroz bem picadinha, para estar fazendo panquecas, para também estar colocando em ensopados, refogados, em sopa.
Então, a gente pode estar utilizando essa parte, como eu falei, que não é convencional, que a gente não costuma estar usando, para aumentar o teor, então, nutritivo dessa refeição, tá? E tá oferecendo, então, né, para as pessoas comerem com valor nutritivo maior. Então, a beterraba, a quantidade boa, né, de beterraba, que ela tem bastante nutrientes, a concentração também é nos talos e nas ramas, tá? A mesma coisa que a cenoura também. Então, todos os alimentos ali de hortifruti que a gente for pensar, a maioria deles a gente consegue estar aproveitando. Então, vou fazer uma salada de fruta que eu vou estar utilizando a fruta e desperdiçando as cascas, eu posso usar essas cascas para fazer um bolo, por exemplo. Eu posso fazer aquelas tirinhas cristalizadas, né, com as cascas. Eu posso estar fazendo chá, doce. Então, sempre tá pensando nesse lado, o que eu poderia estar fazendo com esse alimento para não jogar ele fora, tá? Então, por que utilizar, né, todos esses alimentos para não causar um desperdício? Porque eles possuem maior valor nutricional, diminuição do custo das preparações. Então, se eu for aproveitar essas partes desses alimentos, eu vou estar economizando no bolso, né? Porque vai dar mais volume na minha refeição. Redução do desperdício de alimentos, né? Como eu falei em toda hora. E menos impacto, então, para o meio ambiente, como eu falei lá no início também. Então, o ambiente também agradece, né? Quando a gente não desperdiça tantos alimentos. Agora eu vou falar um pouquinho, não sei se vocês sabem já fazer ou não, da higienização de hortifruti, que também faz parte, né, todo desse aproveitamento, reaproveitamento de alimentos, tá? Então, chegou do mercado, eu geralmente faço quando chego do mercado já para guardar tudo higienizado na geladeira, tá? Para não ter riscos daqui a pouco de contaminação na minha geladeira. Então, eu cheguei do mercado, cheguei da feira, né, da fruteira, eu vou higienizar os meus hortifrutis. E eu posso fazer com fruta, com legume, com verdura, tudo junto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro lavar eles em água corrente para tirar o excesso de terra, areia, né? Às vezes alguns bichinhos que a gente consegue estar vendo, a gente pode também já tirar nessa água corrente. Depois eu vou fazer uma solução clorada. Eu vou estar colocando 1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água, tá? Então, sempre 1 a 1. Ah, Juliette, é muito hortifruti. Então, eu vou colocar 2 colheres de sopa para 2 litros de água. E aí, eu fiz essa solução clorada. Essa água sanitária, ela não pode ter cheiro, tá? Mas é aquela que a gente usa na nossa casa para limpar a casa. Vocês podem olhar lá no rótulo dela e ela já diz que ela é própria também para fazer higienização de alimentos, tá? E aí, vocês vão colocar então esses hortifruti nessa solução clorada e vão deixar por 15 minutos e podem colocar tudo junto. Quando for repolho, por exemplo, couve-flor, tentem não colocar ele inteiro, né? Porque às vezes tem uma sujeirinha lá nas folhinhas de repolho que é mais difícil de sair. Então, vocês, que nem o repolho, né? Tirem as folhas, a couve-flor, cortem ela ali né? Despenquem ela, o talinho, o brócolis, e podem botar nessa solução clorada. Banana, por exemplo. As bananas que às vezes, né, no caixa ali, o penquinho já tá ali mais rachadinho, que daqui a pouco pode entrar essa água clorada para dentro dali na banana, daí vocês não coloquem na solução clorada. Tem como higienizar a banana só molhando, né, ali na água com um paninho descartável e tudo e passando na banana. Aí já consegue estar higienizando essa banana também para depois também estar utilizando essas cascas, tá? Então vocês vão deixar 15 minutos nessa água clorada. Passou os 15 minutos, tira todos esses hortifruti dessa água clorada e passa em água corrente. E aí ela já vai estar pronta, então, o hortifruti, né, para ser consumido e ser guardado na geladeira. Então, isso facilita a nossa vida na hora de fazer uma salada. Não precisa estar lavando aquela salada, né, tendo todo esse trabalho depois na hora de cozinhar. Então, espero, né, que essas dicas, essa conversa com vocês ajudem vocês, né, nesse comportamento que às vezes a gente nem percebe e acaba desperdiçando algum alimento, acaba jogando fora uma parte, às vezes, que a gente pode estar aproveitando para alguma preparação, tá? Então, agradeço a atenção de vocês, obrigada, até a próxima!
Olá, sou Juliette Carvalho, nutricionista. Vamos fazer uma receitinha de bolo de casca de banana. Anote os ingredientes aí. Nós vamos utilizar uma xícara de óleo, 3 ovos inteiros, 2 xícaras de casca de bananas já picadas, 1 xícara de chá de açúcar. Eu usei o Demerara, tá? Mas você use o que tiver em casa. O Demerara a gente sabe que tem valor nutricional melhor do que o açúcar branco. 1 colher de sopa de canela em pó, então uma canelinha, né, para dar um gostinho no bolo. 2 xícaras de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento em pó. Então vamos à nossa receita. A gente vai precisar de um liquidificador, que é para bater junto com as cascas de banana para conseguir triturar isso, tá? Então vamos misturar os ingredientes. Coloque o óleo no liquidificador. Depois, os ovos, que são 3 ovos inteiros. E as cascas de banana, que são 2 xícaras de cascas de banana. Para essas 2 xícaras, eu utilizei 4 bananas. Prata eu usei. Então, de casca de banana. Então, essa receita, a gente consegue não desperdiçar as cascas de banana. Então, a gente consegue estar aproveitando as cascas que têm um valor nutritivo maior do que propriamente na banana, para estar utilizando no bolo e formar, né, esse bolo com mais nutrientes. Ele vai ficar mais nutritivo do que se eu colocasse as cascas fora. E eu estaria, né, fazendo um desperdício de alimentos com essas cascas que são tão nutritivas. Então, já coloquei então esses ingredientes no liquidificador e agora eu vou bater eles até triturar todas as cascas. Pronto, já batemos aqueles ingredientes. E agora em casa você pode ou misturar o resto dos ingredientes e também bater no liquidificador, ou colocar em alguma vasilha e misturar à mão. Eu vou colocar nesse pote e vou misturar à mão com os outros ingredientes. Então vocês podem ver que aquilo que a gente colocou no liquidificador já ficou mais escurinho, ó, por causa das cascas de banana. Então, eu vou colocar isso aqui junto com os outros ingredientes, tá? Que é a farinha de trigo, que a gente falou lá no início, que são 2 xícaras de chá. Então, coloquei a farinha e vou colocar, então, esse líquido, que foi o que a gente bateu no liquidificador. Eu sempre gosto de colocar a farinha primeiro, fazer um buraquinho assim na farinha e depois despejar o líquido, que é para misturar melhor. Pronto, já coloquei todo esse líquido que nós batemos no liquidificador. Agora eu vou colocar o açúcar, 1 xícara de chá de açúcar. E vou misturar esses ingredientes. Então, já misturei então o líquido com a farinha e com o açúcar. E aí fica uma massa, ó, bem consistente, tá? Ela fica mais durinha, ela não fica tão líquida. Agora, por último, nós vamos adicionar o nosso fermento. Então, é 1 colher de sopa de fermento. Eu sempre deixo, né, para colocar o fermento por último. E agora eu vou mexer e depois então colocar numa forma untada. Então eu já untei a forma com margarina e farinha
que fica melhor, né, para depois desenformar esse bolo. Pronto, já coloquei a nossa massa na forma untada e agora com as bananas eu vou colocar em cima do bolo. Vocês podem colocar embaixo também se vocês forem desenformar esse bolo. Ou vocês podem congelar as bananas para estar utilizando em outra preparação, como uma vitamina para fazer um sorvete. Ou vocês podem fazer essa receita quando vocês forem já utilizar a banana, como uma salada de fruta, algum doce. Então o importante é não desperdiçar, utilizar as bananas e as cascas. E aí coloca essas bananas então em cima do bolo ou embaixo, né, se for no caso desenformar. E depois a gente só joga uma canelinha por cima então dessas bananas. Para quem não gosta de canela, não precisa colocar. Agora nós já podemos levar o nosso bolo para o forno pré-aquecido. E esse bolo vai ficar no forno mais ou menos 40 minutos, depende muito do forno que você tem em casa. Mas é mais ou menos 40 minutos para o bolinho ficar pronto. Prontinho então o nosso bolo de casca de banana. Ele fica bem fofinho, agora é só se deliciar com esse super bolo e super nutritivo. Então espero que vocês tenham gostado da nossa oficina culinária e em casa então vocês tenham sempre esse pensamento em estar aproveitando aquele alimento para não ser desperdiçado. Então tá aproveitando o alimento por inteiro, aproveitar, né, todas as partes do alimento e fazer um reaproveitamento também daquele arroz que sobrou de ontem. Tá utilizando então esses alimentos em outras preparações, em outras receitas, para estar evitando então o desperdício de alimentos. Obrigada e até uma próxima!